No vídeo de hoje vamos trazer a análise das ações da Taesa, uma empresa que tem apresentado bons dividendos recentemente nos últimos anos, mas que apresentou um resultado um pouco pior do que era esperado no primeiro trimestre de 2023. Confira aí no nosso vídeo os resultados, principais números, indicadores e comparação com outras empresas da área de energia elétrica. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Começando então pelos resultados anuais da empresa, a gente observa que até 2021 a gente tinha ali lucros e receitas crescentes na empresa. Na verdade, uma ligeira queda de 20 para 21. Mas em 2022 a gente já percebeu aí uma queda significativa nas receitas e, consequentemente, no lucro líquido da empresa. Olhando agora o primeiro trimestre dos últimos anos, a gente percebeu que 2023 houve uma queda adicional ainda em termos de receita e lucros da empresa. Portanto, o valor praticado nesse primeiro trimestre está praticamente em linha com o resultado de 2020. Então, é uma queda importante aí nesses resultados da empresa. Abrindo agora o gráfico de participação nos resultados, a gente percebe que a Taesa tem participação em outras empresas, como a TBE, Transmissora Brasileira de Energia, que representa 18% do resultado total, e a AIE, a Aliança Interligação de Energia, 9,3% do resultado total. Em termos de dividendo, esse é o grande destaque dos últimos anos da Taesa. A gente percebe que ela ficou pagando aí dividendos em patamares bastante elevados. Houve dividendos crescentes, especialmente aí de 2019 até 2022, mas em 2022 a gente já percebe aí uma queda no resultado da empresa e, consequentemente, é esperado aí uma queda no pagamento de dividendos futuros da empresa. Outro ponto importante na análise da empresa é a sua dívida. Tanto dívida bruta quanto dívida líquida estão crescentes e a gente percebe aí uma evolução significativa nos últimos anos. Então, ainda mais nesse cenário aí de taxa de juros maiores, né, é de se esperar que o custo financeiro dessa dívida seja relevante no resultado da empresa. O valor patrimonial subiu nos últimos anos, mas tem tido uma certa estabilidade nos resultados mais recentes. Avaliando o fluxo de caixa nos últimos anos, a gente percebe que as atividades operacionais apresentaram um caixa importante aí para a empresa e foram responsáveis aí por uma melhora na posição de caixa no final do ano de 2022. Neste gráfico temos a evolução aí do indicador preço-lucro e a gente percebe que a ação já foi negociada a patamares de relação preço-lucro bem menores. E agora, comparando com outras empresas da área de energia elétrica e chamando atenção especialmente para a ISA-CTEP, que é a Transmissão Paulista, que é uma transmissora de energia, assim como a Taesa. A gente está olhando o resultado passado, o dividend yield da Taesa acumulado é bastante interessante em relação ao preço da ação. A relação preço-lucro já é intermediária, preço-EBIT também, assim, uma relação intermediária. PSR é o mais alto do conjunto e também o preço por valor patrimonial quase empatando com a CPFL, ficando numa segunda posição aí entre os indicadores mais altos. Então, em termos de indicadores de preço, de maneira geral, não mostra uma relação interessante para a Taesa nesse momento. As margens e o ROI da empresa são bastante altos aí, e se a gente olhar aí as três colunas, praticamente ali ela fica, se sai como uma campeã nesses quesitos.
E vale lembrar que todos esses indicadores são indicadores passados, né? Em termos de preço da ação, a ação ela vinha lateralizando aí de 2013 até 17, 18 e depois ela conseguiu uma subida, mas os resultados recentes deram uma esfriada aí no apetite pela ação e ela começou a cair, perder um pouco de valor. A ação ela está sendo negociada, se a gente fizer a conta do valor intrínseco pela fórmula de Graham, abaixo desse valor intrínseco. E também os analistas da ação apontam aí para uma projeção aí praticamente do valor atual da ação, com uma variação para cima e para baixo. E a metade dos analistas tem recomendação de venda e metade recomendação neutra para a ação. E vamos trazer agora alguns resultados divulgados pela empresa, ali, alguns números e gráficos apresentados na última divulgação de resultados do primeiro trimestre de 23. Em termos de lucro regulatório, a empresa apresentou um ganho de 47%, principalmente aí puxado por maior EBITDA e maior equivalência patrimonial. Se bem que ela teve uma perda importante no resultado financeiro líquido, mesmo assim ficando aí 47% acima. Já quando a gente usa a visão IFRS de lucro líquido, a gente percebe aí que a empresa perdeu em receita e em OPEX e foi perdendo até cair 31% quase em relação ao valor do primeiro trimestre de 2022. Em termos de projetos, a empresa está investindo em alguns projetos específicos, destaque na região norte e na região sul do país, como podemos ver aí nesse gráfico. Trazendo agora algumas notícias recentes da empresa, no portal Suno Notícias teve a notícia falando dos dividendos que devem cair em 2023, inclusive com uma perspectiva não tão boa sobre essa ótica em relação à Taesa. A Taesa deve participar de forma competitiva no próximo leilão, então a empresa está se preparando para fazer investimentos também. Ela vai distribuir 85% do lucro de 2022 em dividendos, lembrando que o resultado foi um pouco mais baixo aí do que o que vinha sendo praticado. E outra informação que afeta a Taesa também é que o Lula quer trazer a concorrência chinesa para a Taesa e outras empresas nos leilões de transmissão. Agora vamos falar finalmente dos pontos positivos e negativos depois desse resultado divulgado pela Taesa. Do lado positivo, na comparação direta com a Transmissão Paulista, que é a empresa que atua, não tem o mesmo perfil da Taesa, né? A empresa tem apresentado dividend yield bem maior do que a Transmissão Paulista. As margens são bastante altas nesse momento e um bom histórico de pagamentos de dividendos. Em compensação, do lado negativo, a queda do lucro e expectativa de queda de dividendos futuros deve ser algo a ser considerado pelo investidor de Taesa. A dívida líquida e dívida bruta da empresa cresceram bastante nos últimos 4 anos, como a gente pôde ver, e as relações de preço são intermediárias quando a gente compara com outras empresas da área de energia elétrica. E se o conteúdo apresentado no vídeo trouxe alguma informação adicional, te ajudou em seus estudos, fique à vontade para compartilhar o vídeo e curtir. E se não for inscrito ainda, tem vários outros vídeos no canal e verifique ali, com certeza irá encontrar algo interessante e fique à vontade para se inscrever no nosso canal.